Jesus. Paz de Jesus, irmãos. A paz de Jesus. Opa, sei que estava sozinho aqui no salão. Muito bem, me chamo Vanderlei. O Senhor me deu a graça de dar a comunidade de coração de Chicago. Temos como carisma atrair, alcançar e conduzir pessoas ao coração de Jesus, indo de casa em casa, ensinando e anunciando a palavra de Deus. Esse é o nosso carisma. Nosso carisma, somos uma comunidade como vocês, em células, e é um prazer retornar aqui, estar aqui. Quando o Daniel me deu o tema, eu disse para ele: nossa, que difícil. Cadê o Daniel? Ele colocou isso. E olha, alguém aqui está com pressa? Oh, glória a Deus. Porque me deram 30 minutos, mas eu falei para ele, uma hora era pouco para falar com o Daniel. Então, eu não tenho pressa, gente. Para mim, até amanhã de manhã a gente continua a vigília, sem problema nenhum. Mas é um prazer estar aqui, é um prazer, e para mim é uma satisfação muito grande, além de estar aqui, anunciar a palavra. Eu sou apaixonado pela palavra de Deus e eu tenho certeza que, além do meu matrimônio, o Senhor me chamou para anunciar a palavra. Esta é a minha vocação, então é um prazer estar aqui. Eu vim falar sobre a sagrada tradição apostólica da igreja. E quando o Daniel passou o tema, eu não acreditei. Eu falei, não pode ser. Porque eu falei, tem muita coisa para dizer. E eu fui mergulhar nos livros, no que a gente conhece, do Padre Paulo Ricardo, do professor Felipe Aquino, e aí nós vamos encontrando muita coisa. E eu falei, Deus, obrigado por ter me dado esse tema para poder falar. Porque o Senhor veio confirmar em mim o desejo de ser católico. A graça de ser católico, sabendo que é a Igreja Católica, estudando a Sagrada Tradição. E aí, hoje, pena que a gente não pode ir de forma tão profunda, mas eu convido vocês a mergulhar nisso. O professor Felipe Aquino tem um livro sobre Sagrada Tradição, Sagrada Escritura e Sagrado Magistério. Comprem esse livro, estudem a beleza da igreja. Porque quanto mais eu estudava, mais eu me deliciava e dizia: obrigado, Jesus, por permitir que eu seja católico. Amém? Amém. A Sagrada Tradição da Igreja Católica é um dos pilares aos quais se assenta a fé da igreja, irmãos. Essa tradição, ela é chamada pela igreja de sagrada. É tudo aquilo que nós, ou que a igreja recebeu dos apóstolos, e que a eles foi confiado por Jesus Cristo. Isto é a Sagrada Tradição. O próprio Senhor é que confiou aos apóstolos o que nós aprendemos. Não se trata de tradição de homens, né? As tradições que nós vamos criando aí, por exemplo, aquela comunidade tem alguma tradição? Lá na comunidade já tem uma tradição. Nós vamos celebrar agora o 5º Arraiá, né? Próximo mês. Já é tradição da comunidade. Nós vamos fazer 5 anos, já tem 5 Arraiá. Como de festa. Festa da pizza, que já é tradição. A tradição da Igreja Católica não é essa nossa tradição. Essa tradição nossa é T minúsculo. A tradição da Igreja Católica é T maiúsculo. Porque é aquilo que se perpetua e melhor. Porque o próprio Cristo, ou o Espírito Santo, instruiu os apóstolos. Então não é algo humano, é algo divino. E a gente tem que ter isso de forma muito clara para nós, porque às vezes podemos confundir, achar a tradição pode passar, pode tirar-se, não pode. A tradição apostólica, ela existe porque ela é um dom divino. Amém? Amém. Diga para quem está no seu lado, a tradição católica é um dom divino. Excelência de Deus. Amém? Também isso é a tradição. Ela é a revelação divina que se compõe da tradição oral. Não é aquilo que é escrito. É a tradição oral, que foi passada pelos apóstolos. E aí nós vamos ver que a beleza disso tudo, né? O apóstolo João vai escrever lá no final do seu Evangelho que o que está escrito no Evangelho ou naquele livro não era nada perto do que o Senhor tinha feito, porque não haveria livros no mundo que caberia todos os feitos de Deus. Então isto
que não está escrito é uma tradição oral que nós temos como doutrina da igreja. É sobre esses ensinamentos infalíveis. Portanto, a Igreja Católica não seguia apenas pela Bíblia, mas que é a revelação escrita, mas também pela revelação oral, que chegou até nós. Sem essa última, nem mesmo a Bíblia existiria como a temos hoje. Olha que maravilha. Sem a tradição oral, tem a Bíblia, irmãos, aí? Levanta a sua Bíblia, olhe para ela. Sem a tradição oral, nós não teríamos a Bíblia em mãos, irmãos, como ela existe hoje. E às vezes nós ainda queremos falar algumas coisas, não é verdade? Quantos comentários a gente ouve sobre a tradição? Ou até mesmo nós falamos, poderia ser diferente. Quantas vezes talvez já tenhamos dito isso? Então, a tradição, ela existe mesmo antes da Sagrada Escritura. E a Sagrada Escritura existe por causa da Sagrada Tradição. Então, a importância dela para nós. Dom Estevão Bittencourt, era o bispo do Rio de Janeiro, ele vai dizer que sem a tradição, nem mesmo a Bíblia existiria como a temos hoje, já que ela foi versada pela tradição oral. Quer dizer, ela nasceu, ela foi cuidada pela tradição oral. Se no início da igreja não existia a Bíblia tal como nós conhecemos hoje, como era transmitido o Evangelho? Então, é muito interessante isso, porque às vezes nós não conseguimos ou não pensamos acerca disso, e nós vamos falando um monte de besteira, eu vi um monte de besteira, mas o Evangelho, quando Jesus partiu para a casa do Pai, não tinha Evangelho escrito, tinha? Não tinha. O Senhor veio, ensinou, e o Senhor partiu, e os apóstolos continuaram. Para se ter ideia, a palavra começou a ser escrita mais de 20 anos depois da morte de Jesus, que começou a ser escrita a palavra de Deus. Naquela época era difícil escrever, nós não tínhamos canetas, papéis como temos hoje, era papiros, era pele de carneiro, imagina, era com a pena e tinta, era muito complicado escrever. Então, depois de 20 anos, foi que começou a ser escrito a palavra de Deus. Então, 20 anos foi uma tradição oral. Aquilo que os judeus faziam, sempre fizeram muito bem. No Antigo Testamento a gente vai ver que era passado de pai para filho. Os apóstolos fizeram isso, aprenderam de Jesus, o Pai, e ensinaram para os filhos, os irmãos que foram chegando depois. Então nós vamos ver a beleza que é a tradição oral dos apóstolos. Transmitiram aquelas coisas que receberam das palavras, da convivência e das obras de Cristo, ou aprenderam das sugestões do Espírito Santo. Quem diz isso é a igreja. O Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 76, nos diz isso. Que eles transmitiram aquelas coisas que receberam das palavras, das convivências e das obras de Cristo, ou aprenderam das sugestões do Espírito Santo. Lembra que Jesus disse: quando eu for, o Espírito da verdade vier, vai nos revelar toda a verdade, vai nos lembrar de tudo que eu vos digo. Então nós vemos que essas sugestões aconteceram. Depois nós temos um documento do Concílio Vaticano II, chamado Constituição Dogmática de Verbo. Vai dizer assim no parágrafo 7: para que o Evangelho sempre se conservasse inalterado e vivo na Igreja, os apóstolos deixaram como sucessores os bispos, e eles transmitindo o seu próprio encargo de ensinar. Isto é o magistério da Igreja. Então, o Sagrado Magistério é o Papa e os bispos que nos ensinam. Isto é uma ordem ou uma formação apostólica. Por isso nós temos os bispos como sucessores dos apóstolos. O Papa representa um bispo da Igreja. Ele é um bispo da Igreja que é escolhido
para governar a igreja junto com os outros bispos. Por quê? Eles têm um encargo no ensino, do magistério. Então vemos que os apóstolos deixaram como seus sucessores os bispos, para que eles transmitissem aos seus sucessores o depósito da fé que eles tinham recebido de Jesus. Então veja que na igreja tudo faz sentido. Nada é aleatório. O Senhor deixou os apóstolos, que depois começaram a ordenar os bispos, que foram sucessores. Essa sucessão acontece até hoje. Qual outra igreja é isso? Tem um monte de bispo em outras igrejas. É interessante, eu fico pensando, onde será que eles nasceram? Se eles não têm sucessão apostólica, é verdade. Onde será que eles vieram? E às vezes nós não paramos para pensar nisso. Eu fui em um programa de TV há uns 2 meses atrás, a Web TV, e uma pessoa do Nordeste, ela fez uma pergunta referida, que se tratava disso. E eu fiquei pensando, meu Deus, agora como responder essa mulher? Eu falei, a senhora, eu não sei se a senhora é católica, mas eu vou te dizer o que a igreja católica é. Agora, as igrejas eu não sei não. Porque ela veio perguntar acerca de bispos das outras igrejas. Eu desconheço. Eu conheço bispos católicos, que são sucessores apostólicos. E nós precisamos ter esta visão, irmãos. Porque senão nós nos perdemos e achamos que qualquer um pode ser bispo. Igual tem aí, espalhado aí nas cidades. E é mentira. São homens que estão se denominando. Os bispos têm como dever guardar o depósito da fé. Guardar o depósito da fé. E a gente vê muitas vezes que muitos aí não guardam em outras denominações aí. Sabemos também que São Paulo instituiu muitos bispos. Por exemplo, ele colocou Timóteo como bispo à frente da importante igreja de Éfeso. Enviou Tito para a ilha de Chipre. Tudo isso a gente vai ver nas cartas de Paulo. É comovente a despedida que Paulo faz aos bispos de Éfeso, quando em caminho do cativeiro de Roma. Olha o que diz o Atos dos Apóstolos. Vamos pegar Atos dos Apóstolos 20, 28 e 31. Senão eu vou embora daqui e falar, cara, vem aqui nem pegou a Bíblia, né? Atos 20, 28 e 31. Que é a despedida do apóstolo Paulo, quando ele está indo para Roma, para a caminho do seu martírio já. Atos 20, 28 e 31. Amém? Amém. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho que o Espírito Santo entregou aos seus cuidados, como pastores da igreja de Deus, que ele comprou por meio do seu próprio sangue. Ou melhor, que ele comprou por meio do sangue do seu próprio Filho. Pois eu sei que depois que eu for, aparecerão lobos ferozes no meio de vocês, e eles não terão pena do rebanho. E chegará o tempo em que alguns de vocês contarão mentiras, procurando levar os irmãos para o seu lado. Portanto, fiquem vigiando e lembrem que durante 3 anos, de dia e de noite, eu chorando, não parei de ensinar cada um de vocês. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então vejamos aqui que é o apóstolo Paulo que diz aos outros bispos: cuidem do rebanho, cuidem uns dos outros, pastoreiem as ovelhas, o povo que Deus nos confiou. E está dizendo que ia surgir lobos ferozes no meio do próprio povo de Deus, entre os próprios bispos. Olha que coisa! Vemos nessa passagem a preocupação do apóstolo, recomendando aos bispos, constituídos pelo Espírito Santo, que cuidem e vigiem o rebanho de Deus, a fim de que os hereges não lhe façam mal. O mesmo tipo de recomendação ele também fez a Timóteo e a Tito. Em 1 Timóteo 1,3 está escrito assim: peço que você continue na cidade de Éfeso, como já pedi, quando estava indo para a província da Macedônia. Existem aí nessa cidade alguns que estão ensinando doutrinas falsas, e você precisa fazer com que eles parem com isso. Aqui Paulo dizendo a Timóteo. Depois, também em Timóteo 4,6 está escrito: se der esses conselhos aos irmãos da fé, você será um bom servo de Cristo Jesus, alimentando-se espiritualmente com as doutrinas da fé,
e com o verdadeiro ensinamento que você tem seguido. E a palavra vai estar recheada de conselhos. Olha o que vai dizer segundo Timóteo: tome como modelos ensinamentos verdadeiros, que eu lhe dei e fiquei firme na fé e no amor que temos por estarmos unidos com Cristo Jesus. Olha só, tome como modelos ensinamentos oral, que eu lhes dei. O que ele ensinou, ele está dizendo. Então é interessante, não tinha nada escrito. Transmissão oral. E aí não tem como negar, porque tanto a nossa Bíblia como a Bíblia dos protestantes também tem Timóteo, né? Tem as cartas de Paulo. Então nós vemos que não precisamos desvirtuar o que diz a Sagrada Escritura. Ele continua: por meio do poder do Espírito Santo que vive em nós, guarde esse precioso tesouro que foi entregue a você. Em 2 Tessalonicenses vai dizer: portanto, guardem aquelas verdades que ensinamos, olha, ensinamos, oral, a vocês, tanto nas nossas mensagens, como na nossa carta. E é provável, segundo os teólogos, que primeira carta escrita, o primeiro evangelho, se a gente pode dizer assim, escrito, foi segundo Tessalonicenses. Então, o apóstolo Paulo foi o primeiro que escreveu. Não tinha nada escrito até então. E aí nós vamos vendo que depois é que se começa a escrever. É uma necessidade. Depois, porque a igreja se espalha de tal modo que já não tinha mais como falar somente. Precisava escrever, mandar carta. E a Paulo começa com essas cartas. Logo os apóstolos transmitiram aquilo que eles próprios receberam, conforme em 1 Coríntios 11. E exortam os fiéis a manter as tradições que aprenderam, seja oralmente, seja por carta, segundo Tessalonicenses 2,15, acabei de ler. E a combater pela fé, uma vez transmitida aos santos. Quanto à tradição recebida dos apóstolos, ela compreende todas aquelas coisas que contribuem para santamente conduzir a vida e fazer crescer a fé do povo de Deus. E assim a igreja, em sua doutrina, vida e culto, perpetua e transmite todas as gerações tudo o que ela é e tudo o que crê. Olha aqui, nós precisamos entender que a tradição é justamente isso. É aquilo que foram dito pelos apóstolos, ensinado pelos apóstolos e que até hoje a igreja preserva. E nós não podemos entrar nesse campo da dúvida, que será que é, será que não é? Se nós estudarmos a partir da Sagrada Escritura, os santos padres da igreja patrística, nós vamos ver a beleza dessa igreja. E pena que nós não temos tempo hábil para leitura, se é verdade? Cada um com seus problemas, suas dificuldades, não consegue acompanhar os documentos da igreja. Já leram a carta apostólica da família? Já leram? Sim ou não? Está em processo. Sim, tudo está em processo. E um dos leigos que a CNBB fez, já leram? Muita gente nem sabe que mais um documento. Quer dizer, é um documento em cima do outro. E se nós não acompanharmos, nós vamos ficando para trás. E também não temos tempo para isso. Mas a gente precisa se esforçar. Eu fico pensando, né? Eu me esforço muito para a leitura, imagina você, né? A gente tem que ler muito, muito, muito para ir aprendendo o que a igreja nos ensina. E até porque eu acho que é com a certeza do chamado. Né? O chamado exige isso de nós. Mas que bom se todos nós pudéssemos ler os documentos da igreja. Pelo menos parte desses documentos nós íamos ver a beleza que é a igreja. E quantas vezes nós, às vezes, até desfazemos desta beleza por desconhecimento, por ignorância. Então é preciso que nós busquemos esses conhecimentos. Essa transmissão viva, realizada no Espírito Santo, é chamada de tradição, enquanto distinta da Sagrada Escritura, embora intimamente ligado a ela. Através da tradição, a igreja, em sua doutrina, vida e culto, perpetua e transmite a todas as gerações tudo o que ela é e tudo o que crê. Isso está escrito na Dei Verbum, número 8.
e também o Catecismo da Igreja, no número 78. E ainda vai dizer o Catecismo, no número 83. A tradição da qual aqui falamos é a que vem dos apóstolos e transmite o que esses receberam do ensinamento e dos exemplos de Jesus, e o que receberam através do Espírito Santo. Com efeito, a primeira geração de cristãos ainda não dispunha de um Novo Testamento escrito. O próprio Novo Testamento atesta o processo da tradição viva. O próprio Novo Testamento atesta o processo da tradição viva. Se nós pegarmos o Atos dos Apóstolos, vai falar dos feitos dos apóstolos, da primeira igreja, a igreja primitiva. Então nós vemos que para escrever, primeiro precisou viver. Esta é a vida das novas comunidades. Vocês estão aguardando, né? Ansioso, né? Escreveram a história da comunidade. Nós, a comunidade de coração chegado, tem que escrever a sua história. Primeiro vive, depois escreve. E assim foi a Sagrada Escritura. Viveu-se e depois escreveu. Não dá para a gente escrever aquilo que não vivemos. Senão é história, não é verdade? História com H minúsculo. Uma historinha que a gente conta para as crianças. A Dei Verbo ainda vai dizer: os ensinamentos dos santos padres testemunham a presença vivificante dessa tradição, cujas riquezas se transfundem na prática e na vida da igreja. Crente e orante, olha aí. Na vida prática da igreja. Crente e orante, Dei Verbo 8. Embora a igreja tenha ciência que já não há que esquecer nenhuma nova revelação pública, já não há que esperar nenhuma nova revelação pública antes da gloriosa manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Dei Verbo 4. Isso aqui é muito importante. Não teremos mais revelações. A igreja vai nos ensinar que a última revelação do Senhor se deu com o último apóstolo vivo. Ele morreu, acabou. O último apóstolo vivo foi São João. Depois dele não há mais revelação. Existem revelações particulares. E aí é diferente da revelação feita aos apóstolos, a sagrada tradição. Ainda, essa semana, o Papa Emérito Bento XVI, ele foi até a área jornalística, a área de comunicação do Vaticano para dizer acerca do último segredo de Fátima, porque colocaram na internet, aí no Facebook, que vai acontecer 3 dias de trevas, ninguém saia de casa, um monte de coisa. E ele disse: é mentira, já se cumpriu todos os segredos de Fátima. Então, se você não acredita nisso, pode renunciar em nome de Jesus, que é mentira. E eu disse para Lírio, é legal a gente ouvir isso, né? Porque eu vi essa besteira no Facebook. Eu comecei a ler aquilo, eu falei: isso é coisa de Deus, não. Mudei de página. Então, assim, colocam muita besteira nos meios de comunicação. Se nós não estivermos atentos, a gente acaba se iludindo. E olha, o Papa veio dizer que isto não vai acontecer. Já aconteceu os segredos de Fátima, já foi o terceiro. Se cumpriu lá no ano 2000, quando ele mesmo, aluno de São João Paulo II, na época Papa, disse para revelar os segredos de Fátima. Então acabou, irmãos. A gente precisa se preocupar com essas coisas aí que colocam para assustar o povo de Deus, até para tirar da graça. Tem gente que entra em desespero. Em 2009, 2010, aconteceu aí em Diadema, uma comunidade aí foi envolvida por conversas que ia acabar o mundo, e os caras pediram demissão de emprego, rasgaram dinheiro nos documentos, quebraram tudo dentro de casa e saíram a pé aí nas estradas, porque ia acabar o mundo. Coitados, estão perdidos até hoje. Teve gente que ficou louco. Aconteceu aqui em Diadema. A gente vê como as pessoas às vezes são iludidas aí pelas tradições humanas. Tradições com T's minúsculos. A tradição apostólica jamais coloca medo em alguém. É verdade? Você já leu alguma coisa no catecismo que deixou de ser denotado? Sim ou não? Não. Porque a igreja, a tradição apostólica, ela vem nos levar para Deus e não nos tirar de Deus. Amém? Nos estejamos atentos ao que nós vemos e ouvimos. O catecismo vai dizer
embora a revelação esteja terminada, não está explicitada por completo. Caberá à fé cristã captar gradualmente todo o seu alcance ao longo dos séculos. Isso está no Catecismo número 66. E isso o Espírito Santo continua a fazer na igreja, através dos teólogos e do magistério oficial. Aos teólogos cabe aprofundar os conhecimentos do mistério da fé. E aqui é legal isso, hein? Não é qualquer teólogo. Porque a gente tem um monte de meios teólogos aí, né? Eu lembro quando eu fazia faculdade, eu dizia, pessoal, eu sou teólogo. Eu falava, não, até logo. Aprendendo lá, disse que era teólogo. A igreja determina os teólogos aí. Eles têm que estudar o mistério da fé, guiados pelos dogmas já revelados. Eles não podem criar doutrinas, etc. e tal, se não for aí conforme os dogmas já revelados. Mas somente ao magistério cabe definir as verdades da fé. A tradição e a Bíblia estão intimamente ligadas. Somente ao magistério cabe definir as verdades de fé. Mesmo que os teólogos nos ajudem. Se o magistério, os bispos, juntamente lá com o Papa, não definir, não existe. É conversa fiada. Então a gente tem que sempre perguntar, de onde vem isso? Quem é que está dizendo isso? Aonde é a fonte? E descobrir, porque se for do magistério, glória a Deus. Se não for, ignora. Amém? Amém. E qual a relação entre a Sagrada Tradição e a Bíblia? O Catecismo vai dizer assim, no parágrafo 82, a Sagrada Tradição e a Sagrada Escritura estão, portanto, estreitamente conexas e interpenetradas. Ambas promanam da mesma fonte divina, formam, de certo modo, um só todo e tendem para o mesmo fim. Com efeito, a Sagrada Escritura é a fala de Deus, enquanto é redigida sob a emoção do Espírito Santo. A Sagrada Tradição, por sua vez, transmite integralmente aos sucessores dos apóstolos a palavra de Deus, confiada por Cristo Senhor e pelo Espírito Santo aos apóstolos, para que, sob a luz do Espírito da verdade e da verdade, eles, por sua pregação, fielmente a conservem, exponham e difundam. Resulta assim que não é através da Escritura apenas que a igreja consegue sua certeza a respeito de tudo que foi revelado. Por isso, ambas, Escritura e tradição, devem ser aceitas e veneradas com igual sentimento de piedade e reverência. Catecismo número 82, e a Dei Verbum número 9 vai dizer isso. Olha só, Escritura e tradição devem ser aceitas e veneradas com igual sentimento de piedade e reverência. Quem só aceita a tradição está errado. Quem só aceita a Sagrada Escritura está errado. Amém? Vocês conhecem alguém que aceita só uma parte? Não precisa me falar. Não precisa me dizer. Mas a gente conhece pessoas que só aceitam uma parte. Aceitar uma parte é a mesma coisa de dizer, eu aceito a cabeça e não aceito o corpo. É aceitar o monstro. Imagina, já viu uma cabeça sem corpo andando por aí? Dizem que antigamente tinha lua sem cabeça, né? É um monstro. A gente vai vendo que é interessante essas coisas. Então, existem algumas pessoas aí que cultuam e vivem como monstros. Estão longe, muitas vezes, da graça de Deus. Timóteo diz assim, irmãos, tome os ensinamentos que me ouviu dar, olha aí. Tome os ensinamentos que me ouviu dar na presença de muitas testemunhas. Isso aqui é Paulo dizendo a Timóteo. E entregue-os aos cuidados de homens em confiança, sejam capazes de ensinar aos outros. Então a gente vê, me ouviu dar, transmissão oral no depósito da fé. Jesus disse assim, ainda tem muitas coisas para lhes dizer, mas vocês não poderiam suportar isso agora. João 16, 12. Então veja aqui. Depois que Jesus foi para o Pai, ele continuou falando aos apóstolos.
tradição é isso. O Espírito Santo inspira, fala aos homens que o Senhor deixou. Paulo, quando escreve a igreja de Antioquia, ele vai dizer assim: porque o Espírito Santo e nós mesmos resolvemos. Quer dizer, os apóstolos e o próprio Espírito tomaram a decisão. Eles, guiados pelo Espírito Santo, tomaram decisões. Outras passagens vai dizer: então Pedro, cheio do Espírito Santo, Pedro anuncia, cheio do Espírito Santo. A outra passagem diz: então Pedro disse: por que você e o seu marido resolveram pôr à prova o Espírito do Senhor? Veja que essa passagem é conhecida, né? Ananias e Safira. Ele entrou e Pedro perguntou: por que você pôs à prova o Espírito Santo? Como é que Pedro sabia? Olha a inspiração, a graça de Deus passando pelo apóstolo. E ainda vai dizer assim: diante do grande conselho dos judeus e do sumo sacerdote, nós somos testemunhas de tudo isso, nós e o Espírito Santo, diz o apóstolo Pedro. Atos 5, 32. Então nós vamos ver que a parte da revelação foi oral e está na tradição, e por isso é sagrada e indispensável. Ela é sagrada e indispensável porque é ela que formou a igreja. Não temos como apagar isto, irmãos. Em Tessalonicenses, Paulo escreve assim: por acaso não lembram que eu lhes disse tudo isso quando estava com vocês? E em 2,15, eu já li, vou ler novamente, ele diz: portanto, irmãos, fiquem firmes e guardem aquelas verdades que ensinamos a vocês, tanto nas nossas mensagens como na nossa carta. Então nós vamos vendo que a tradição, ela é algo ensinável. Deixa eu ir pulando aqui, porque senão eu não consigo acabar. A Lei Verbo diz assim: foi a tradição apostólica que fez a igreja discernir que escritos deveriam ser enumerados na lista dos livros sagrados. Então foi, imagina, para se ter ideia, existe mais ou menos 60 livros apócrifos que queriam colocar no cânone bíblico. 60. Então precisaram discernir, orar, estudar aquilo para colocar, montar as caras escrituras como nós temos hoje. Então não foi algo inventado. Foi a tradição apostólica. E nós precisamos entender isso. O catolicismo tem a convicção de que a humanidade de Jesus é o grande sacramento que salva todos os homens, fazendo-se presente no corpo de Cristo, que é a igreja, e que leva a salvação a cada um através dos 7 sacramentos. Sem a tradição apostólica, nós não teríamos os sacramentos. Nós não saberíamos da importância do batismo ministrado às crianças. Então, tudo isso é tradição apostólica. Aconteceu isso, viveram isso lá os apóstolos, e a igreja vem perpetuando a veneração às imagens, aos santos, aos anjos, à Nossa Senhora. Tudo isso foi a tradição apostólica, o casamento indissolúvel, o primário do Papa, a Bíblia, do jeito que nós temos hoje, foi a tradição apostólica que montou, que fez acontecer. A Eucaristia, o celibato dos sacerdotes, a via sacra, procissões, os ritos litúrgicos, tudo isso é doutrina que vem da Sagrada Tradição. Então nós vemos a importância da Sagrada Tradição na nossa vida e na vida da igreja. E se nós não tomarmos cuidado, a gente até foge um pouco desta beleza que é a igreja. A igreja, ela vai credenciar a própria Bíblia. A tradição credenciou a Sagrada Escritura. E aí nós vamos ver, né? Infelizmente, os reformadores protestantes, né? Lutero, Calvino, eles tomaram a Bíblia como única fonte de fé.
Eles dispensam a tradição apostólica e o magistério da igreja. E pior ainda, eles ainda dizem que se entende livremente, né? Livre exame, faz isso que você quiser. Você entendeu, tá bom. De cada crente, podendo interpretá-la segundo o seu parecer, guiado pelo Espírito Santo. Quantas pessoas que dizem aí que estão sendo guiadas pelo Espírito Santo estão fazendo besteira, não é verdade? Por isso nós, e graças a Deus, que eu estava dizendo para vocês por isso, sou muito feliz por ser católico. Porque antes de fazer qualquer coisa, nós podemos consultar o catecismo da igreja. Podemos ir nas fontes da igreja e ver como dar os passos. Agora, se nós pegamos a Bíblia e lemos ela do nosso jeito, estamos correndo risco. E por isso nós vemos aí, olha, depois de 1500 anos que a igreja vivia uniforme, depois dessa reforma protestante, quantas igrejas se abrem hoje? Ah, eu não concordo, abre uma igreja. Eu não concordo, abre outra. Não é assim que acontece por aí? Brigou lá com o pastor, monta uma igreja. Não concordo com o que ele falou, monta uma igreja. Aí a mulher concorda com o marido, monta outra igreja. É uma bagunça, não é? Eu acho uma bagunça isso. E é interessante, né? Napoleão, grande conquistador, homem tirano, mau, disseram para ele, um soldado para ele, agora o senhor pode fundar uma igreja. O senhor é o imperador. Ele disse, por 2 motivos, eu não quero fundar uma igreja. Uma, que eu não sou Deus, outra, que eu não quero morrer na cruz por ninguém. Olha que Napoleão disse. E era, a gente conhece a história, nós vamos ver que é uma traição a Jesus isso, irmãos. É uma traição à igreja, ao Espírito Santo, que há 15 séculos já conduzia a igreja sem nunca abandonar. Na verdade, a reforma protestante foi o começo de toda esta lamentável situação que vivemos hoje. Um mundo ateu, materialista, racionalista e hedonista, ofensivo a Deus e à igreja, como diz Dom Estevão Bittencourt. A reforma protestante, influenciada pelo Renascimento, deu a partida ao liberalismo e ao relativismo religioso, que hoje assola o mundo, e o mundo todo e a terra, igreja. São palavras fortes, mas são palavras verdadeiras. Me desculpe os irmãos protestantes. São verdades isso aqui. Tem um livrinho chamado puxa vida. A igreja protestante e o espírito capitalista. Nossa, você começa a ler aquilo, você vê a situação hoje do mundo começa toda lá. Então às vezes nós achamos que está tudo bem, não está tudo bem. É fácil notar o esfacelamento até do próprio protestantismo, cada vez maior. Tem como causa a negação da igreja, do magistério e da tradição apostólica. E o princípio estabelecido por Lutero, que a única fonte de fé é a Bíblia, interpretada segundo o livro Exame de cada um, dessa leitura livre da Bíblia, cada qual tira a conclusão que quer, a que lhe seja mais oportuna e cômoda, até aquela de fundar uma nova igreja, dirigida pelo seu fundador, contra o que Jesus determinou. Então a gente, a partir daí, tem que pensar a nossa fé. Pensar justamente na beleza que Deus nos deu por meio da Santa Igreja. Amém? Amém. Todos os símbolos apostólicos que nós temos no credo e assim por diante, tudo isso é tradição apostólica. E olha, é uma pena que a gente não pode aprofundar, mas se nós pudéssemos aprofundar, e aí fica uma dica aqui para a comunidade, né? Na patrística, os santos padres, mergulhar nessa beleza que é a tradição. Nós precisamos entender que a tradição apostólica é ela que permitiu a tradição da Sagrada Escritura e a tradição do Sagrado Magistério. É isso que nos faz ser igreja. E ser igreja como a igreja é, irmãos. Se a igreja não fosse apostólica, se ela não fosse vivesse a tradição bíblica e do magistério, hoje ela não existiria. Seria como as igrejas protestantes. Só a Bíblia, infelizmente, é só confusão.
Porque o Senhor determinou que a igreja guardasse o depósito da fé. Os apóstolos guardassem o depósito da fé. É eles que vai discernir a melhor forma e maneira de nós lermos e vivermos segundo a Sagrada Escritura. Amém? Amém. Fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos e coloca o seu coração na presença de Deus. O coração tantas vezes inquieto, tantas vezes cheio de dúvidas, porque ouviu de fontes que não era a Sagrada Tradição, que não era a Sagrada Escritura, nem o Sagrado Magistério. Senhor Jesus, venha no meio de nós, Senhor, e venha cuidar do nosso coração, tantas vezes duvidoso, tantas vezes, Senhor, querendo colocar em xeque aquilo que a igreja nos diz e nos orienta. Socorre-nos nesta noite, Senhor. Tantas vezes isso aconteceu porque nós desconhecíamos o valor da Sagrada Tradição. Te pedimos, Senhor, perdoe-nos pelas vezes que nós criticamos aquilo que nós desconhecemos, pelas vezes que nós julgamos a beleza da igreja. Dá-nos a graça do Teu Espírito para, a partir de hoje, buscar o mínimo conhecimento necessário, Senhor, para alicerçarmos a nossa fé. Socorre-nos e dai-nos a Tua paz. Socorre-nos e enche-nos do Espírito de sabedoria, Senhor, para conhecer a Sagrada Tradição, a Sagrada Escritura e o Sagrado Magistério. Obrigado pela Santa Mãe Igreja Católica Apostólica, Senhor. Obrigado por cada um de nós fazermos parte da Tua Igreja. Obrigado por esta comunidade que é a Igreja, Senhor. Nós te damos graças, te bendizemos, porque o Senhor é o Deus vivo, verdadeiro. É o Deus que não nos desamparou e permitiu e permite que o Seu Espírito, junto com os sucessores apostólicos, conduza a igreja, Senhor, para o céu. Bendito seja, Senhor, a Tua palavra. Bendito seja o magistério da igreja. Bendito seja a Sagrada Tradição, que até hoje fala conosco, Senhor. Glórias a Ti. Amém.